E novamente louvar o nome do Senhor. E eu gostaria que você, aí onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, por onde você está nos assistindo, que você possa também entrar conosco nesse momento, adorando ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa para todos nós. O salmista diz que um dia em tua presença, na tua casa, vale mais do que 1000 outros em outro lugar. E nós estamos aqui com essa oportunidade, com esse privilégio de estarmos na casa do Senhor para louvar o nome do Senhor. Então é feliz todos aqueles, bem-aventurados, todos aqueles que amam ao Senhor e que têm essa oportunidade que nós temos. Então cada dia na presença do Senhor para nós é uma oportunidade. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor neste momento, atraindo a presença do Senhor para esse ambiente, para este local, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, muitas outras pessoas em diversos locais estão também agora entoando ao Senhor, Pai, vão entoar cânticos ao Senhor conosco. E nós queremos aqui, Senhor, em nome de Jesus, derramar o nosso coração a Ti. Nós queremos aqui nos render a Teus pés. Nós queremos aqui, Senhor, declarar que é feliz, é dia feliz, porque estamos na Tua presença. Em nome de Jesus, tenha liberdade em nosso meio, em meio a essas canções, Senhor, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar você para cantar conosco essa canção que fala dia feliz, dia feliz. Dia venceu a morte e me resgatou. Cantarei, Jesus vive está. Do sepulcro ele saiu, vida eterna ele conquistou. Cantarei, Jesus vive está. Vive está. Feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, minha história ele mudou. Confiando em Teu amor, me achego a Ti, pois livre sou. Tu és meu Cristo, eu sou Teu. Alegria e paz sem fim, todo pranto em breve cessará. Bradarei, Jesus vive está. Vive está, oh, dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, minha história ele mudou. Dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, minha história ele mudou. Oh, glorioso dia, glorioso nome, Tu me salvaste. Oh,
glorioso dia, gloriosamente. Oh, dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, minha história ele mudou. Dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, minha história ele mudou. O mesmo eu não sou. O mesmo eu não sou. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. O mesmo eu não sou, porque quando Cristo entra em meu coração, não tem como ser o mesmo, porque brota de nós uma nova vida em nome de Jesus. Aleluia! Nós iremos agora neste momento ofertar ao Senhor. Ofertar na casa do Senhor é um privilégio para nós quando nós temos essa oportunidade de estar ofertando. Então você tem essa liberdade nesse momento. Nós temos aí no nosso telão a conta da igreja, onde você pode também utilizar esse meio para que você possa ofertar e dizimar e contribuir para que a obra do Senhor prossiga e avance em nome de Jesus. Aleluia! Vamos declarar Galileu. Glória a Deus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu.
Aleluia! Glória a Deus! Graça e paz, Igreja Batista do Sevilha B, sejam todos muito bem-vindos. Vocês que também nos assistem aí pelo Facebook, pelo Instagram, Deus abençoe sua vida. Hoje é um dia especial para nós como crentes, porque aqui em Ribeirão das Neves é o dia da padroeira, né, de Ribeirão das Neves. E hoje eu não quero enfatizar o aniversário da padroeira, mas eu quero falar sobre o papel da igreja nos dias de hoje. E nós vamos ver que Jesus, ele é o mediador das nossas vidas, aquele em quem faz todas as coisas. E nós temos uma pessoa chamada Espírito Santo, que vai nos ensinar tudo o que nós precisamos fazer. E nós vamos ver a importância de ser uma igreja guiada pelo Espírito de Deus. E eu quero, antes de ministrar essa palavra para a sua vida, eu quero orar pedindo para que o Espírito Santo, ele que conduza esse tempo, sabe? Para que ele fale com você, fale comigo e nos faça entender que é o Espírito Santo que tem o papel de agir, é Jesus que tem o papel de fazer, e que não nós, né, apenas, mas que é o Espírito dele, e que é Jesus por meio de nós que vai fazer alguma coisa nessa cidade, nessa nação e no mundo. Nós precisamos do Mestre Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, muito mais, precisamos muito mais e muito mais de Ti. E eu quero pedir ao Senhor que ministre essa palavra ao nosso coração, que nós possamos entender a importância de tudo que nós formos fazermos por meio do Teu Espírito Santo. E eu quero pedir, Espírito Santo, que nos conduza, que nos guie, em o nome poderoso de Jesus. Amém e amém. O tema dessa palavra é: tudo o que começamos deve ser com o Espírito Santo. Tudo o que começamos deve ser com o Espírito Santo. E para fundamentar essa palavra, eu quero compartilhar com vocês o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Vai aparecer para você aí na tela da sua televisão, mas eu quero pedir para você acompanhar comigo aqui também na igreja, por meio da sua Bíblia, ou por meio da leitura no telão também. Está escrito assim, olha: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esse texto é muito importante, porque nós, historicamente, temos que entender uma coisa muito importante sobre a nação de Israel. Para começar, a nação de Israel é uma das menores nações do mundo, uma das menores nações, em um lugar muito remoto e distante de todas as demais, uma cultura muito diferente. E Israel, por muitos e muitos anos, experimentou a primeira pessoa da Trindade, Elohim, Yahvé, sinônimos. Experimentou por muito e muito tempo a natureza de Deus Pai. Viveram com a essência de Deus Pai. E quando pensa que não, o povo de Israel, a nação de Israel, entre eles nasce um menino com uma natureza humana e com, ao mesmo tempo, uma natureza divina, Jeová, Jesus. E Jesus nasce, habita entre o povo, convive com o povo. O próprio Deus se manifesta em carne e fica entre as pessoas, come com as pessoas, passa tempo com as pessoas. Esse homem que viveu entre as pessoas, ele veio cumprir um requisito extremamente importante de Gênesis 3,15. Precisava nascer um menino de uma mulher, porque o pecado entrou por causa de uma mulher. O pecado entrou por causa do ser humano, e só tinha um
que poderia redimir a humanidade tinha que ser um ser humano, e por isso um ser humano chamado Jesus, ele ficou 3 anos e meio aproximadamente aqui na terra, para cumprir a sua missão, para cumprir o seu propósito, que foi salvar e redimir a humanidade. Jesus, ele precisava cumprir a lei, ele cumpriu a lei, e ele passou 3 anos e meio pregando o seu ministério, desenvolvendo o seu ministério, para que ele pudesse então redimir toda a humanidade. Claro que Jesus viveu 33 anos e meio aproximadamente, mas até mesmo, de acordo com o judaísmo, Jesus ele só poderia iniciar seu ministério de acordo com o judaísmo aos 30 anos de idade. Por isso que Jesus aos 30 anos foi batizado. E Jesus então, quando dá início ao seu ministério, um requisito extremamente importante na vida de Jesus foi que ele não só tivesse todo o conhecimento da Torá, não só todo o conhecimento que o Pai tinha trago para ele, mas não só o batismo nas águas, mas Jesus ele tinha que ter algo que era extremamente importante. Não só o conhecimento do judaísmo, ou ele como o próprio Cristo, implantando o cristianismo, mas Jesus ele precisava muito mais do que isso. Ele precisava da unção e do poder que advinham do Espírito Santo. Jesus, ele era a própria palavra. E Jesus, ele precisou fazer uma parceria com o Espírito Santo, para que todo o ministério de Jesus fosse marcado não só pela palavra, mas pela unção, pelo sopro do Espírito Santo, pelo ruá, pelo sopro, pelo vento do Espírito, pela pneuma, Espírito. O Espírito é extremamente importante no ministério de Jesus. E Jesus então inicia seu ministério, e tudo que Jesus faz não é marcado só pela existência divina dele, mas Jesus ele faz tudo por meio também do Espírito Santo. Ele curava com o Espírito Santo, ele proferia as suas palavras, e as palavras entravam no coração das pessoas por meio do Espírito Santo. Jesus ele conhecia o coração das pessoas, porque ele era um profeta, ele tinha palavra de conhecimento, ele tinha palavra de sabedoria por meio do Espírito Santo. Jesus, tudo o que ele fazia com parceria com o Espírito Santo. E isso tudo foi muito importante. A vinda de Jesus foi um choque muito grande na cultura da nação de Israel, porque era um povo extremamente religioso, era um povo extremamente ortodoxo, religioso, gostava de práticas, de rituais, e Jesus ele veio cancelar práticas e rituais por um novo estilo de vida. Jesus ele veio trazer uma informação para aquela nação de que não era necessário mais Deus habitar em templos feitos por mãos humanas, em casas como os tabernáculos, mas Jesus ele veio trazer uma nova mensagem, a mensagem de que o evangelho ele era tão importante, de um evangelho que tiraria a presença de Elohim dentro dos tabernáculos, dentro daquelas estruturas feitas por homens, mas que o próprio Jesus estava ensinando, edificando um novo ensinamento, de que o evangelho seria pregado, seria ensinado, para que o próprio ser humano se tornasse uma casa, a casa de Deus. A grande virada da Trindade foi o ensinamento de Jesus, em que o homem seria a própria casa de Deus, de que a terra que era sem forma e vazia, e que o Espírito Santo de Deus parava sobre a face do abismo, e que Elohim precisou vir e soprar e fazer coisas novas, inclusive o homem. Essa ideia estava sendo desconstruída na mente do homem, para que Jesus instituísse na vida dos seus discípulos uma estrutura tal de que os discípulos seriam a casa de Deus, de que a humanidade seria a casa de Deus, de que Deus ele não mais habitaria em um lugar feito por tijolos, por lonas, mas um lugar onde seria edificada a casa do Espírito Santo. E Jesus ele tem essa missão de instituir o evangelho, a instituição do evangelho de Jesus, de ensinar tudo aquilo que ele aprendia com o Pai, de fazer com que o Pentateuco fosse desmistificado, de fazer com que a velha aliança fosse quebrada e fosse feita uma nova aliança,
Jesus, então, ele vem trazendo princípios muito importantes. E ele ensina durante 3 anos e meio aos seus discípulos, fazendo deles verdadeiros discípulos, fazendo deles homens de Deus que entendessem essa nova aliança extremamente importante. E isso tudo foi muito importante porque quando Jesus morre e ressuscita, ele morre e ressuscita com um objetivo muito importante. Jesus, por mais que amasse a humanidade, e por mais que Jesus viesse cumprir um propósito de apagar o pecado de toda a humanidade, de escrever uma nova história, Jesus, ele tinha que fazer algo muito importante. Ele não podia ficar aqui a vida inteira. Ele não podia permanecer com os discípulos cumprindo um propósito, porque Jesus, ele já tinha cumprido o seu propósito. Mas Jesus, ele confiou nas pessoas com quem ele andava, de que essas pessoas, elas aprenderiam tudo o que ele ensinava, e que esses discípulos reproduziriam o verdadeiro evangelho, reproduziriam por meio do Espírito Santo tudo o que eles aprenderam. Ser discípulo ou talmudim é aquele que aprende e reproduz o que aprende. Talmud significa discípulo, e discípulo é aquele que aprende com o mestre e reproduz o que aprendeu. E Jesus, ele confiou que tudo que ele tinha ensinado aos seus discípulos, eles aprenderiam e eles reproduziriam. E Jesus disse para eles: olha, precisamos passar por uma terceira virada. Vocês já tiveram a cultura de Elohim, de Deus Pai. Agora eu ensinei tudo o que eu precisava ensinar para vocês. Nasci de uma mulher, cumpri com a lei, fiz tudo o que eu precisava fazer. Mas agora precisa vir o Espírito Santo. Precisa vir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo dará continuidade em todo o propósito da igreja, o Espírito Santo. E os discípulos, então, eles tiveram que obedecer a Jesus e ir para Jerusalém, aguardar a descida do Espírito Santo. Esperar pelo Espírito Santo é uma coisa muito importante. Muitas pessoas estão vivendo, nós estamos vivendo hoje um tempo crítico. Os discípulos também estavam vivendo um tempo crítico. A igreja nunca tinha vivido uma transformação, uma revolução tão grande como estava vivendo. Foram os próprios sacerdotes que mataram Jesus, que instruíram o povo para perseguir Jesus, porque eles não acreditavam na teologia de Jesus, eles não acreditavam nos ensinamentos de Jesus. A igreja estava passando por uma revolução avassaladora. Jesus era considerado um amotinador de pessoas, alguém que trazia novos ensinamentos, ensinamentos que traziam dúvida ao coração das pessoas. O evangelho naquela época que Jesus estava instituindo, a igreja estava passando por uma transformação muito forte. E quando nós olhamos para a igreja hoje no mundo, ela também está passando por uma transformação muito forte. Nós nunca tivemos modelos de culto como estamos tendo, nunca vivemos um momento como temos vivido. Naquela época, o Espírito Santo, as pessoas estavam aguardando em Jerusalém a vinda de um Espírito, que esse Espírito era o Espírito de Deus, que os profetas já haviam prometido. E hoje nós estamos vivendo um momento tal, e que nós dizemos que nós nunca vamos voltar ao normal, nós estamos no novo normal. E aí, a pergunta que eu quero fazer para vocês é: como viver o Espírito Santo aí com o celular na mão? Como ser cheio do Espírito Santo por meio da televisão? Como ser cheio do Espírito Santo nesse novo contexto? O que fazer? O que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Porque nós estávamos muito acostumados com o pentecostalismo, que são aqueles movimentos em que os profetas fazem, acontecem, em que o Espírito Santo cai, as pessoas, até o menino estava brincando aqui comigo, põe a mão que eu vou cair. A gente estava acostumado a cair, a gente estava acostumado a fazer tantas coisas, e parece que os cultos ultimamente, eles têm se tornado frios, céticos, e que nos divide por uma câmera, que nos divide por um monitor de televisão. Como vamos viver esse novo tempo? Como vamos fazer
nesse novo tempo? É a grande pergunta. E o que eu quero dizer para vocês é que cada discípulo, cada crente daqueles que estavam aqui na igreja de Atos, eles precisavam entender que cada dia na vida deles era um novo dia, era um novo começo. E o que eu quero dizer para você, que cada dia que nós estamos vivendo é um novo dia e é um novo começo. Aqueles crentes que estavam acostumados naquela época, que eles tinham que levar um cordeiro para o sacrifício, que eles tinham que ter um sacerdote, eles tinham que mudar a mentalidade de que não tinham mais que oferecer um cordeiro, mas que Jesus era o cordeiro que tirava o pecado do mundo. Aqueles caras tinham que ter uma mudança de mentalidade de que o culto não era mais necessário em um tabernáculo, o sacerdote entrar no Santo dos Santos. Não, ele tinha que entender que o Espírito Santo seria derramado e que ele seria a morada de Deus, que ele não precisaria mais de um sacerdote levar uma oferta para expiar os seus pecados, mas que ele diretamente, falando com o Pai, os seus pecados seriam perdoados. Mudança de mentalidade, cara. Nós estamos passando por um tempo assim, de uma mudança intensa em nossa mentalidade. Jesus, como eu disse, não se atreveu a iniciar seu ministério sem o Espírito Santo. Da mesma forma, aquele povo, eles tiveram que esperar com paciência pelo Espírito Santo de Deus. E eu só sei que o sobrenatural começou a acontecer naquele lugar. Em Atos capítulo 2, versículo 17, relata aquela profecia que Joel deu. E eu quero ler com você até o versículo 20. Atos 2, 17 ao 20, relata exatamente o que o profeta Joel disse. E está escrito assim, beleza, gente? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Vamos lá, passo próximo. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Sabe de uma coisa? Aqui o profeta Joel, ele é discursado por Pedro. Pedro, o discípulo de Jesus, vem fazendo um discurso, falando para a igreja de Atos, justamente o que estava para acontecer, o que já Jesus havia prometido, que aquele mesmo Jesus que foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado e para viver todo o seu ministério, esse mesmo Espírito Santo estava para ser derramado na igreja de Atos, e que era para que eles tivessem paciência, porque essa profecia iria ser cumprida, que eles não ficassem preocupados, que todos eles, os jovens, as crianças, os filhos, as filhas, os velhos, todos eles seriam cheios do Espírito Santo, e todos eles viveriam um novo tempo na vida deles. E a igreja de Atos passou então a receber o Espírito Santo. Eles receberam a pessoa do Espírito Santo, e o que começou a acontecer? Eles começaram a viver um tempo que eles nunca viveram. Eles começaram a viver conquistas, porque milhares e milhares de pessoas eram convertidas, e milhões de pessoas começaram a conhecer o Evangelho, como nunca tinha sido acontecido antes. Nós temos que entender que nesse tempo, Deus tem usado a internet, a tecnologia, para nós alcançarmos milhares e milhares de pessoas. Até o ano passado eu estava com a ideia de ter 500 pessoas aqui na igreja, de ter 500 membros aqui. E orava por isso e pedia para Deus da estratégia como eu alcançaria essas 500 pessoas.
Hoje só no Facebook já são 1.000 inscritos aproximadamente em nossa página. Só as pessoas que assistem aos cultos, às reuniões, já estamos chegando a 60.000 visualizações, como nunca tínhamos alcançado. Pessoas que nos assistem hoje, por exemplo, de outras cidades, de outros estados, pessoas que têm nos acompanhado de diversos lugares, pessoas que têm pedido ajuda e que já têm sido discipuladas por meio das redes sociais. E aqui nesse tempo, o Espírito Santo começou a mover o coração das pessoas de uma forma sobrenatural, de uma forma com que a chama do Espírito Santo era acesa no coração dessas pessoas. E nesse tempo a igreja não pode parar, pelo contrário, nesse tempo a igreja ela precisa despertar por essa mudança histórica que estamos passando. A igreja tem sido uma igreja que tem sido marcada por diversos tipos de problemas. Essa epidemia, irmãos, foi a primeira de muitas que provavelmente virão, como já aconteceu historicamente em outros momentos. A igreja, com a perseguição, com certeza vai ser perseguida. E a internet, nós podemos ir e chegar em qualquer lugar, onde nunca fomos, onde nunca pisamos, onde nunca tivemos a oportunidade de ir. O mundo não será mais o mesmo. Eu conversando com uma pessoa do mercado, muito experiente, ele falou para mim assim, a gente sentado tomando um café, ele fazendo uma conta burra comigo, ele falou assim comigo: cara, você acha que as empresas vão pagar vale transporte, as empresas vão investir em infraestrutura? Não vão mais. O negócio das empresas, sabe o que é agora? É home office, vai todo mundo trabalhar em casa, cada um com seu laptop, cada um com seu computador, smartphone, trabalha em casa. Isso reduz custos para a empresa, acabou. Você acha que o mundo vai voltar a ser o mesmo? Nunca mais vai ser o mesmo. Mas a igreja de Jesus, ela tem o Espírito Santo dentro dela, e ela pode alcançar, ela pode fazer. Ela não precisa, no mundo virtual, não precisa de máscara, no mundo virtual não precisa de transmissão de vírus, não precisa de nada. A única coisa que precisamos é poder do Espírito Santo, para nós inovarmos a igreja, fazermos células online, fazemos cultos online, fazemos louvor online, podemos alcançar pessoas de todos os lugares. Sabe por quê? Porque nós temos que viver o Pentecostes. Estamos vivendo o Pentecostes, estamos vivendo esse derramar do Espírito Santo de uma maneira diferente, e não podemos nos alienar. Existem pessoas que estão esperando voltar os cultos, estão esperando voltar as reuniões para serem cheios do Espírito Santo, para sentir a presença de Deus, para viver um tempo de oração, para ouvir uma palavra. Queridos, você é a casa de Deus, e você pode viver o Pentecostes na sua casa, no seu quarto, no seu tempo de oração, na sua experiência com Deus. Você é a casa de Deus. O povo de Israel passou por isso que você está passando. Eu entendo você perfeitamente, mas nunca mais provavelmente seremos os mesmos. Temos que nos adaptar, e o Espírito Santo, ele aquece o nosso coração. Precisamos pregar o Evangelho com ousadia. Nunca podemos usar ferramentas tão importantes como os da tecnologia. Nós estamos esperando, sim, muitos salvos. E a grande pergunta que eu tenho desenvolvido com os pastores aqui da igreja, com os líderes, é: vamos implantar a visão como? Vamos ganhar como? Vamos batizar como? Fazer universidade da vida como? Capacitação destino como? E eu digo para vocês, não vamos parar com nada. Pelo contrário, é um tempo de nós usarmos o que temos para fazermos ainda mais do que fazemos. Alcançávamos aqui no final de semana, em média, 280 a 300 pessoas. Hoje, num final de semana, alcançamos cerca de 1.000 pessoas. Simples. Eu estou falando aqui hoje para mais ou menos 15 a 20 pessoas. Mas amanhã vão ter visto esse vídeo talvez mais de 600 ou 700 até amanhã. O poder que nós temos de evangelização tem aumentado muito.
E eu quero dizer para você que você como igreja precisa buscar essa presença do Espírito Santo. Número 2, para eu praticamente finalizar, a Igreja Batista do Sevilha B, cada membro aqui da Igreja Batista do Sevilha B, precisa ter uma aliança firme com o Espírito Santo, para que ele nos leve a um alto nível de conquista. Como é que vai ser, pastor Arley? Intimidade com o Espírito Santo. Ele vai se encarregar de cuidar da igreja dele. Ele vai cuidar de fazer as coisas do jeito que ele tem que fazer. Sabe por quê? Porque ele é o pastor dessa igreja. Sabe por quê? Porque ele é o que conduz as nossas vidas. A direção que o Jesus deu para aquele povo foi: esperem. Vocês vão esperar. Vocês vão esperar até que o Espírito Santo venha. Aí Deus traz outra direção para Pedro. Olha, relembra o povo daquela profecia, relembra o povo daquela palavra. E Pedro ministrou aquela palavra. E Pedro, ele começou a fazer uma coisa extremamente importante. Pedro, ele começou a ensinar uma mensagem de arrependimento. E ele começou a entender que era necessário batizar o povo com batismo de arrependimento. Sabe de uma coisa? Parece que a igreja está parada, mas ela não está. Aquele povo estava, parece que parado, porque eles estavam esperando. A Igreja Batista do Sevilha B não pode ter essa ilusão de que porque os cultos estão sendo online, as coisas estão mais ou menos. Da mesma seriedade que nós temos para assistir um culto presencial, nós temos que ter essa mesma seriedade para levar os cultos online também. Temos que sentar e tirar aquele tempo para assistir aquele culto. Temos que tirar aquele tempo para sermos ministrados pela palavra. Temos que tirar aquele tempo para poder ler a Bíblia e falar com Deus. Temos que tirar aquele mesmo tempo, porque as coisas não são mais as mesmas. Não são. E nós estamos esperando voltar ao normal, quando não está normal. Aquele povo estava esperando que o Espírito Santo fosse derramado. E eles tiveram que ter paciência, eles tiveram que ter prudência, e teve alguns passos que eles tiveram que dar. Batismo de arrependimento. O que é batismo de arrependimento? A vida que eu vivia, eu não vivo mais. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Por quê? Porque eu deixei ter um encontro com Jesus. Muitos estão aproveitando esse tempo de esperar por esse novo normal, para fazer tudo aquilo que não era para fazer. Estão fazendo com que não estão lendo a Bíblia, não estão falando com o Espírito Santo, estão vivendo conflitos dentro de casa, estão passando por problemas espirituais e estão virando uma bola de neve. Deus está dando um tempo para eu e para você resolvermos e aprendermos a viver na dependência do Espírito Santo. A grande questão é que o Espírito Santo, ele guia as pessoas. A grande questão é que o Espírito Santo, ele quer fazer com que cada pessoa agora seja como Jesus. O Espírito Santo, ele quer fazer nessa igreja de Atos com que cada crente seja um próprio Cristo. A palavra cristão vem dessa etimologia de ser um pequeno Cristo, ou seja, o Espírito Santo, ele tem o poder de fazer com que a natureza de Cristo seja impressa no meu coração, no seu coração, no coração daqueles que estão aí, no coração de cada um, para que você, como cristão, como um pequeno Cristo, sendo movido, sendo cheio do Espírito Santo, você possa reproduzir a natureza da pessoa de Jesus. Só que o que está acontecendo? O Espírito Santo está ficando apagado. Vocês não estão entendendo, muitos não estão entendendo,
Que esse tempo é um tempo de conserto, que esse tempo é um tempo de elevarmos o nível na nossa vida com Deus, que esse tempo é o tempo da igreja aprender a comer sozinha, é o tempo da igreja andar sozinha, é um tempo de ser crente de verdade, é um tempo de parar com meninice, é um tempo de virar homem, é um tempo de virar mulher, é um tempo de parar de comer mingau, é um tempo de avançarmos como crentes. A igreja de Atos estava passando por isso. Porque o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados é o que mais importa, porque onde tem remissão de pecados, há um agir do vento do Espírito, há um agir do poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo ele começa a colocar ordem em todas as coisas. Parece que essa igreja estava acomodada, parece que ela estava adormecida, mas essa igreja em secreto estava trabalhando, os apóstolos estavam trabalhando com os discípulos para que eles arrependessem, para que eles confessassem, para que eles vivessem uma vida nova, para que eles fossem batizados, para que eles recebessem o dom do Espírito Santo. Isso é que faz toda a diferença. E essa igreja de Atos, quando ela recebe o dom do Espírito Santo, ela muda de nível, ela sai daquele nívelzinho de uma igreja tradicional, de uma igreja religiosa, de uma igreja acomodada, de uma igreja que só pensava no sacerdote, de uma igreja que estava acostumada com sacrifícios. E essa igreja, quando ela recebe o dom do Espírito Santo, ela começa a fazer coisas que ela nunca fez. E aí eu começo a perguntar, você tem que fazer uma pergunta para você. Todo ser humano tem que se perguntar uma coisa: por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? Aí você olha para você e você olha para você, para o seu histórico. Sou um cara que não sai do lugar, que ando com Deus mais ou menos, subo, desço, não permaneço no Evangelho. As pessoas me pervertem facilmente. Eu sou inconstante nos caminhos com o Senhor. Aí, quando uma pessoa recebe o dom do Espírito Santo, que está aqui, no versículo 38 do capítulo 2, aí a Bíblia fala que, quando a igreja recebe esse dom, quando eles recebem o dom do Espírito Santo, a igreja ela deixa de ser uma igreja de 120 pessoas e se torna uma igreja com 3.000 pessoas. Igreja Batista do Sevilha B, precisamos abrir células em um novo modelo, em um novo formato, em um formato digital, onde em uma única reunião você pode ter 50, 60, 70 amigos. Como em um único culto temos alcançado 1.500 visualizações. Um dos últimos cultos que tivemos, 1.500 visualizações. Não podemos parar de ensinar, não podemos parar porque as coisas estão diferentes. Precisamos, pelo contrário, aproveitar o diferente, aproveitar o novo para fazer. Por quê? Porque Jesus, Ele merece que nós façamos com excelência, porque todos que recebem o Espírito de Deus fazem coisas que são diferentes. A Bíblia diz que os caras, depois que receberam o dom do Espírito Santo, a Bíblia diz que esses caras, eles perseveravam na doutrina. O que é perseverar na doutrina? Eles ouviram a palavra, o Espírito Santo selou o coração deles e não tinha aquele negócio mais de desistir. Não tinha aquele negócio mais de hoje eu não estou afim de andar com Deus, e amanhã, hoje eu passei por um problema, hoje eu passei por uma circunstância, hoje eu estou com um probleminha e eu não vou andar mais com Deus. Os caras permaneciam, porque eles eram convencidos, não pelos apóstolos, eles eram convencidos pelo Espírito de Deus, que eles tinham que permanecer firmes naquilo que eles faziam. E o que me preocupava na igreja anterior é que você tem que empurrar as pessoas o evangelho a goela abaixo. E eu estou adorando esse novo modelo. Por quê?
Porque literalmente o joio está separando do trigo. Literalmente o joio, quando você esfrega ele na mão, só tem palha, casca. Mas o trigo, quando você esfrega na mão, você vê frutos. Os frutos daqueles que são frutíferos têm ficado evidentes, mas aqueles que são palha, aqueles que são infrutíferos, as máscaras têm caído. Por quê? Porque é o tempo em que nós precisamos aliançar com o Espírito Santo, para que as cascas, para que as palhas sejam removidas da nossa vida, e aquilo que é infrutífero se torne frutífero, aquilo que não presta saia, porque o Espírito Santo, ele tem o poder de me convencer você daquilo que é mal, daquilo que é ruim e daquilo que nos aproxima do Criador. Sabe o que os caras faziam também? Os caras, além de permanecer perseverantes na doutrina, os caras, eles permaneciam na comunhão, no comer do pão, no beber do cálice, e os caras permaneciam também na oração. O segredo, palavra e oração. Isso é extremamente importante. Novos convertidos, quando você olha para essa igreja de Atos, eram novos convertidos. E a Bíblia diz também que eles, além de permanecerem na doutrina, na oração, eles tinham temor no coração deles. E eles criam, e eles faziam, eles louvavam a Deus. E a Bíblia diz que dia a dia o número de salvos ia sendo acrescentado. Igreja Batista do Sevilha B, precisamos acender aqui essa chama do Espírito Santo dentro de cada um dos nossos corações. Precisamos viver um novo tempo de mover no Espírito Santo, para que o versículo 17 do capítulo 2 se cumpra nesse derramar do Espírito Santo, e Deus ele comece a levantar no nosso meio os profetas, que nessa casa os profetas se levantem, que os jovens, que os filhos e as filhas, eles comecem a se levantar como os filhos de Deus, como pessoas apaixonadas por Jesus, desde as crianças, adolescentes, jovens, pessoas que começam a ter um compromisso sério com o Espírito Santo, para que vivam um novo tempo, para que os jovens, eles vivam as visões, para que eles tenham esse poder, essa manifestação dessa graça, por meio das visões, e que os velhos da Igreja Batista do Sevilha B, os irmãos do grupo de risco, que Deus dê para eles muitos sonhos proféticos, e que nós possamos viver uma nova essência, mas que a Igreja Batista do Sevilha B comece tudo o que for fazer, que seja com o Espírito Santo. Tudo o que começamos deve ser com a pessoa do Espírito Santo. Eu quero pedir para você que assiste aí na sua casa, que você entenda que você está em um novo tempo. A igreja de Atos passou por uma transição ferrenha, poderosa. A igreja no século 21, no ano de 2020, também passa por uma mudança poderosa de cultura, de tempo, de tecnologia, mas não é por isso que nós vamos parar. Da mesma forma que iam sendo acrescentados salvos e mais salvos nesse tempo também é um tempo de acrescentarmos mais salvos e mais salvos, e de nós batizarmos e batizarmos e batizarmos. Mas a Igreja Batista do Sevilha B precisa entender que esses irmãos que foram cheios do Espírito Santo, que passaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo que concedia que eles falassem, que esses irmãos que foram cheios do Espírito Santo, sabe o que eles faziam? Eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum, eles vendiam as suas propriedades, eles não mediam esforços, eles perseveraram unânimes no templo, eles partiam o pão em casa, eles tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, eles louvavam a Deus,
contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A Bíblia diz que muito grande é o campo, não é isso? E poucos são os trabalhadores. É isso mesmo que fala lá, não é? A seara, o campo, é mais ou menos isso. É grande e poucos são os trabalhadores. Eu quero hoje, aqui, convocar vocês que estão aqui e vocês que me assistem, membros da Igreja Batista do Sevilha B, discípulos que já podem ser liberados para abrir célula e ainda não abriram. Você que ainda está enrolando, e você sabe que o seu líder já te falou, fulano, vamos viver um novo tempo. Eu quero que você, essa semana, procure a mim, que eu vou liberar você para abrir sua célula online. E quando voltar aos cultos presenciais, se é que voltar, as células presenciais, você vai já ter seus discípulos. Porque não podemos cruzar os braços e parar de ganhar o mundo. Não podemos cruzar os braços e esperar que a pandemia passe. Não podemos cruzar os braços e esperar que as coisas voltem ao normal. Sabe por quê? Como diz o pastor Jaime Dantas, que faz missões na África. O lema deles é: fazendo missões até que ele venha. A Igreja Batista do Sevilha B faz discípulos até que ele venha. Com culto, sem culto, com célula, sem célula, podendo ou não podemos, vamos fazer missões até que ele venha. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo e somos a casa de Deus. Fica de pé no seu lugar. Eu quero pedir ao Espírito Santo para que guie você a ser esse novo modelo de igreja, a te dar entendimento de como você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Essa igreja de Atos, ela estava acostumada com um tradicionalismo horroroso. O Espírito Santo era uma novidade para eles. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, que começaram a falar em línguas, os apóstolos ficaram apavorados. Todo mundo achava que eles estavam bêbados, loucos, porque a igreja estava vivendo o que nunca tinha acontecido. E nesse tempo tem muita gente que não está entendendo o que está acontecendo. Mas o Espírito Santo, Ele é o pastor da igreja, e Ele faz as coisas do jeito que Ele quer. Se o mundo está assim, do jeito que está, é porque Deus permitiu que o mundo estivesse assim. E você é filho dele, e Ele vai te ajudar a viver o que você nunca viveu com Deus. Você pode viver o que você nunca viveu. Você pode fazer o que você nunca fez. E eu quero desafiar você a fazer discípulos como você nunca fez, a ganhar vidas como nunca ganhou, a ministrar a palavra como nunca ministrou. Senhor Deus, aqui está a Igreja Batista do Sevilha B, vivendo um tempo parecido com a igreja de Atos. O Espírito Santo do Senhor foi derramado naquele lugar, e eles foram convencidos sobre aquela missão, sobre aquele propósito, sobre a mudança de direção que aquela igreja estava tendo. E eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo, dê a revelação para a Igreja Batista do Sevilha B sobre esse novo tempo que ela está vivendo. Um tempo em que não é possível reunirmos presencialmente. É um tempo em que nós não temos tido contato físico com os discípulos, mas é um tempo que o Senhor tem discipulado corações, e que nós somos discípulos. Molda o nosso caráter, Senhor. Batiza-nos com batismo de arrependimento. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, nos arrependemos de quem nós somos, nos arrependemos da nossa natureza má, nos arrependemos da nossa natureza pecaminosa, nos arrependemos e pedimos perdão ao pecado pelos outros, pedimos perdão, Senhor Jesus, pela incredulidade, pedimos perdão, Senhor Jesus, pela demora em termos atitudes, pedimos perdão, Senhor Jesus, por esperar que as coisas voltem ao normal. Perdoa-nos, Senhor Jesus, por esperar, por tentar tanto tempo, Deus, achar que tem que acontecer alguma coisa, quando é nós que temos que agir, nós é que temos que buscar o Senhor.
porque o Senhor habita em nós, e nós te damos lugar, Espírito Santo. Haja na nossa vida, molda o nosso caráter, molda a nossa visão, molda, Senhor Jesus, a nossa forma de ver o mundo. Deus, o mundo está perdido, o mundo está contaminado, o mundo está, Senhor Jesus, cheio de pecado, precisando do Evangelho ser ministrado com ousadia, precisando de homens e mulheres de Deus ministrando a palavra com ousadia. Pedimos ao Senhor que amplie a visão da Igreja Batista do Sevilha B, para que ela faça discípulos online, virtualmente, para que ela faça discípulos presenciais, para que ela ganhe o mundo, para que ela alcance nações, para que ela alcance, Senhor Jesus, os perdidos, Senhor Jesus, para que ela batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós não queremos e não vamos parar, nós não vamos deixar de cumprir a missão. Desperta líderes nesse tempo, desperta homens e mulheres de Deus nesse tempo, levanta discípulos que eram improváveis, levanta pessoas que eram incapazes, levanta homens e mulheres sedentos por um novo tempo, Senhor. Desafia aqueles que estão com a mentalidade presa, Deus, no que era antes, a viver um novo tempo, a viver um novo momento, Senhor. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor pode todas as coisas, e eu quero pedir que a igreja não pare, e que nós faremos discípulos até que o Senhor venha, faremos discípulos até que o Senhor venha, faremos discípulos até que o Senhor venha, em o nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Tudo o que começamos deve ser com o Espírito Santo. Se for com o Espírito Santo, Ele vai guiar você para o que é para fazer. E se o Espírito Santo levar você para um caminho que você ficar com medo, não tenha medo, porque o Espírito Santo, Ele sabe o que faz. E quem é guiado pelo Espírito de Deus não erra. Não fique preso em circunstância, em momento. Viva aquilo que Deus tem para você, como igreja, como discípulo. Você é um discípulo, eu sou um discípulo. E Deus tem revelado muitas coisas aos nossos corações. E precisamos comer o melhor que o Espírito Santo tem ministrado para nós. É tempo de Deus falar face a face com você. Saia dessa, irmão. Deus falava com Moisés face a face. Estamos em um tempo que Deus quer falar com você face a face. Sai dessa. Precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, e tudo vai ser diferente na nossa vida. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém. Paulo e Vanessa, Felipe.